Esses aparelhos que nós usamos aqui para se conectar à internet, né, esses roteadores, né, o nosso famoso aparelhinho de Wi-Fi, normalmente ele vem com uma configuração padrão, uma configuração de fábrica, né? Nessa configuração eu tenho um usuário e tenho uma senha que eu preciso informar nele para ganhar acesso ao equipamento. O problema é que a maioria dos técnicos, quando configura esse equipamento, ele te dá uma senha para você acessar o Wi-Fi. Tá? Então você vai ter lá, a hora que você conecta no Wi-Fi, aparece lá um usuário, aparece uma senha. Mas a senha e o usuário padrão do aparelho, ele não troca. Né? Esse aparelho aqui, por exemplo, da TP-Link, né, ele vem com uma senha chamada, um usuário chamado admin e uma senha chamada admin. Todo mundo sabe disso. Isso está até escrito embaixo do aparelho. Certo? Então ninguém troca essa configuração. Né? E aí fica fácil para alguém ganhar acesso ao aparelho, ou acessando pelo Wi-Fi, ou de repente o cara só plugou um cabo aqui, ele ganha acesso ao aparelho e reconfigura o aparelho. Tá? E aí dessa forma, essa reconfiguração faz com que quando você vá navegar, vá acessar algum site, alguma coisa, o aparelho redireciona você. Ao invés do site que você quer acessar, ele pode redirecionar você para uma máquina que seria a máquina desse criminoso, né, desse invasor. Correto? E precisa de alguma formação específica para saber disso? Ou seja, precisa ser um expert? Olha, infelizmente não. Por quê? Hoje a gente tem muita informação, né, sendo divulgada aí nas redes sociais, nós temos aí aqueles videologs, né, o próprio YouTube tem muita informação a esse respeito. Né? O que você precisa? Você precisa ser curioso, você precisa ter um inglês bom. Tá? E tem que lembrar, né, esse tipo de atitude, esse tipo de ação é crime. Tá? Então, se você começar a se aventurar com isso aí, você com certeza vai ser enquadrado. Agora, professor, existe algum modo de a gente poder evitar isso? Ou seja, esse constrangimento todo de ter a conta e a senha acessado? Olha, primeiro passo, configuração desses roteadores. Né? Zera o roteador, faz a reinicialização dele, né, o reset que nós chamamos. Né? E aí você mesmo configura, troca o usuário padrão do roteador, coloca uma senha forte, troca o usuário do seu Wi-Fi, coloca uma senha mais forte. Né? O que é uma senha forte? Eu tenho que ter, o ideal é que eu tenha acima de 8 dígitos. E esses 8 dígitos, eu misture letras, números, algarismos, não palavras de dicionário. Mistura alguma coisinha. Tá? Depois, claro, anoto isso em algum lugar ali para não perder. Só não vai colar na tela do computador. Tá? Mas o importante é isso, é o primeiro passo. Né? Esses equipamentos, a maioria deles já vem com uma configuração, a gente chama de firewall, que ele já faz a proteção para evitar que alguém da internet invada o seu computador. Mas para isso ele precisa estar ligado. Os aparelhos mais antigos, essa configuração vinha desligada. Os novos agora, todos eles já vêm com essa configuração pronta. Né? Você só tem que trocar o usuário e trocar a senha. Inclusive no próprio manual do aparelho, eles já recomendam isso. Tá? Então, troque o usuário padrão e a senha padrão. Nada de deixar admin nele. Tá? Uma segunda coisa, você precisa ter um antivírus bom rodando na sua máquina. Tá? Isso é importante. E manter sempre o software da sua máquina, né, no caso o Windows que você vai usar, sempre atualizado. Tá? Isso aí são as dicas fundamentais. Né? Um antivírus, trocar a senha padrão dos aparelhos de acesso à internet. Bacana? Certo. Professor, agora uma coisa importante também é a gente tomar cuidado quando chamamos técnico para ver alguma configuração, alguma coisa assim. É correto. É importante que você tenha um técnico de confiança, tá? Puxa, de repente vê alguém de uma empresa, alguém que você confie, né? E principalmente, esse técnico também ele tem que estar ciente desses detalhes, né? Que a gente vê aí bastante técnico, o cara vai lá, configura o Wi-Fi, mas ele não troca a senha padrão do roteador, tá? E não pode. Você precisa trocar a senha padrão do roteador. Tá? Mas pegou um técnico de confiança, pegou um técnico de uma empresa, a maioria deles já estão aptos a fazer isso aí.